Oi, Marli. Oi, boa noite, Marcelo. Boa noite. Como é que estão O as som coisas? tá tudo bem, graças a Deus. Com O som Parma? tá... mas tá bem, graças a Deus. Ótimo. Só o mês que vem que nós estamos aperreados, mas tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai, uma hora tem que dar, né? Sim, vai dar certo, sim. Até o dia 20 eu tenho que te mandar os leites. Como é que eu posso? Como é que eu faço para te entregar o leite? Você não quer deixar trazer na interação? Uma hora que você fala um horário que é bom para você, eu pego ali. Pode ser. Tá, eu vou ver direitinho. Aí encosto o carro lá e já pego, assim na hora Tá. do intervalo. Uhum, beleza. Eu vou ver direitinho e já te falo, tá? Tá? Boa ideia. Eu vou falar com eles, ver se alguém de lá quer colaborar. É Uhum. bom. Oi, Eliane. Oi, Carlos. Olá, olá, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Espera aí que estou ajeitando aqui. Boa noite a Dona todos. Clara, boa Boa noite, noite. Dona Clara. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Então, Deus. tá bom. Muito bem. Pessoal, antes de começar, a Cleusa ela estava falando comigo, um pouquinho antes faz uns 15 minutos. Ela confirmando que é dia 30 que a gente vai lá, certo? A próxima visita. Isso, exato. E outra coisa ela falou sobre o presente do fim do ano. Ela já conversou comigo também, falou que queria Falou? conversar com a gente. Não, mas ela só falou isso, pode ir. Seria produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, esse tipo de coisa. A gente já fez um pacotinho assim antes, né? Sim. Tá? Então o que vocês acham? Eu acho que tudo bem. Tudo bem. Se é o que eles precisam. Nós precisamos atendê-los, né? Se é esse. Ela falou comigo também, Marcelo. Ah, ótimo. E ela falou para mim que ia montar um kit para mostrar para a gente o que é necessário. Isso. Foi o que ela falou. Não é isso, Eliane? Ela falou, não, comigo eu conversei bem pouco com ela, ela falou que ia ver ainda. Comigo também ela conversou pouco. Ela falou que ia só montar mais ou menos o que é preciso. Beleza. Mas Muito bom. assim, pelo que pouco que ela falou, eu percebo que a gente vai ter que achar parceiros para ajudar. Uhum. Achamos parceiros. Ok. Porque a gente sozinho não deve dar conta, não. Uhum. Vamos ver o Beleza. que ela vai colocar no kit. Eu acho que ela deve preparar alguma coisa para nossa saída dia 30, né? Provavelmente. Sim. Ok. Pessoal, vamos começar? Já é 6:01 já. Começa. O pessoal não entrou ainda, né? Mas é a Eliane que começa, depois o Evangelho e a Marli. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos, neste momento, nos acalmar. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Vamos pedir ajuda dos mentores do Grupo de Espírita Francisco de Assis. Eles que neste momento estão em nossos lares, que eles possam nos unir, possam nos intuir, que nós possamos ser receptível para poder entender tudo que a espiritualidade está querendo transmitir para nós nesse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Nós Oi, estamos. Lu. Boa noite, Lu. Oi, Fernanda. Fernanda, Pedro.
Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai iniciar o evangelho, tá bom? Todo mundo está na página? Sim. Sim, sim. Podemos começar, então? Então tá. A gente está na coletânea de preces, né, no capítulo 28, por uma criança que acaba de nascer. 53, prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retornar a uma existência que deve fornecer-lhe um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus passos e de dirigir para o bem é confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Quando o Marcelo pediu para mim fazer o evangelho, a primeira pergunta que eu faço aqui é: eu nunca orei por alguém que acabou de nascer, né? A gente sempre fala, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o joelho, né? Mas nunca a gente lembra de orar por essa. E aí eu fiquei pensando, por que Kardec tinha feito esse pedido, né? Como codificador, historiador, professor, cientista, ele tinha uma sabedoria, né? E eu fiquei questionando eu mesma, por quê? Então eu voltei lá atrás nas lições que nós tínhamos aprendido e lembrei que os espíritos que nascem naquela criança, ele não é um espírito novo, é um espírito milenar, é um espírito antigo, né? É um espírito que já vem trazendo uma bagagem enorme. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele deixa esse espírito em estado latente até a adolescência. Por quê? Para que os pais consigam passar valores, passar bem, ensinar essas crianças, conduzir, educar, pôr limite, enfim. Por isso que aqui Kardec coloca que a incumbência é dos pais, né? Essa responsabilidade, por causa dos valores e por causa do tempo. Então, Deus, lá no plano espiritual, né, se faz o acordo, e quando eles vêm assim, como disse Jesus, puros e simples. Vinde a minhas criancinhas, né, puras e simples. Mas, quando chega a idade da aborrecência, né, que costumam dizer, aí começa a despertar aquele espírito milenar. Então, começa a despertar os defeitos. Mas quando os pais têm a oportunidade de passar para eles o que é limite, o que é educação, o que é amor, logo essas crianças, ao despertar, com o desafio terreno, e de tudo que ele foi, e de tudo que ele aprendeu agora, né, para o seu próprio adiantamento, ele vai entrar em conflito, sim. Por isso que a gente fala que é a idade da aborrecência, porque existe o conflito. E aí ele vai dizer assim,
Ah, fulano chama ele para fazer uma fita. Vamos pichar tal lugar. Aí ele lembra, né? Poxa, mas não é isso que meus pais me ensinaram, né? Não foi isso que eu aprendi. Então, Deus, quando ele fala que Deus dá uma lei que jamais será violada, essa lei é justamente esse estado de latência que o espírito tem e que é um tempo legal para a gente conduzir essa criança ao bem, né? Porque quando ele desperta já com os seus defeitos antigos, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu entendi, gente. Se eu não estiver errada, mas eu vou pedir ajuda aos universitários, como sempre, né? Cada um vai dar a sua opinião, eu acho legal. E, mas eu acho bem bacana essa passagem de Jesus com as crianças, que ele fala que elas são puros, né? Eles são puros ali, naquela hora, naquele minutinho, né? E depois ele é um espírito antigo, que vem apresentando aí uma série de problemas que... Porque normalmente essas crianças, quando nascem com a gente por algum motivo. Ou é por uma questão afetiva, ou é por uma questão até de inimizade, né? É uma questão... Tem uma ligação muito grande com a gente, então a gente tem uma grande responsabilidade sobre eles, né? Então agora eu deixo o microfone aberto para os universitários. Fiquem à vontade. Algumas reuniões atrás, a gente falou sobre missão, né? E aí eu falei que a paternidade é uma missão, né? Porque, veja a responsabilidade. Você é um pai, você é uma mãe, e aí o filho que vai nascer na sua família, talvez ele tenha uma missão importante. Olha a sua responsabilidade. Porque se você for uma pessoa que simplesmente não cuida dos filhos, né? Você pode, talvez, atrapalhar a missão daquele ser, né? Nós sabemos que os espíritos eles se preparam, mas todo mundo pode falhar. Não é porque ele foi bem preparado, né? E se nós, pais, ajudamos colaboramos com essa falha, nós não cumprimos a nossa missão. Então, é muito importante a gente orar por quem nasce, porque vai saber qual é a missão, qual é a prova, né? Então, já nasce com aquele apoio, né, espiritual, aquele carinho, esse espírito ele possa desenvolver aquilo que ele resolveu fazer nessa encarnação, né? É importante, é bastante importante. Carlos, Fernanda. No final de 99, o Giovanni nasceu em novembro. Então, em novembro de 99, ele fez 2 anos. E nós ficamos sabendo que a gente ia ter um segundo filho, que a gente queria um segundo filho. E como você disse no começo, a gente faz aquela festa, tal, né? Quando foi em janeiro, perdemos o filho. Nenhuma justificativa, nada. Bom, enfim, vamos lá. A gente queria um segundo filho. Tentamos novamente, e aí a Helene ficou grávida do Igor. Os mesmos sintomas que ela teve quando perdeu, esse que no meio, ela começou a ter. Então, ela ficava em Catanduva, que ela dava aula lá, e eu ficava em Monte Alto. Todas as vezes que eu conseguia vê-la e a gente ficava juntos, eu passava a mão na barriga e falava: venha que nós te queremos. Não desista. Eu não sei se você é o mesmo espírito ou não,
se você é outro, mas eu quero que você venha. Venha porque nós te queremos, do jeito que você chegar. Não sei se você vai vir, de que jeito você vem, mas pode vir. Porque nós queremos você. E assim foi durante toda a gravidez. O Igor nasceu, ele nasceu bem grande, 4,540 kg, e já encaminhado porque precisava ver que ele nasceu com um probleminha no rim. E com menos de 6 meses ele teve que fazer uma cirurgia. Então, até os 3, 4 anos de idade, ele não deu trabalho, falar que não, ele viveu bem, não precisou fazer hemodiálise, nada, mas a gente teve muito que acompanhar, levá-lo até Ribeirão Preto com constância, que era lá que ele fazia o tratamento. E eu me lembro, quando o doutor Marden, que era o médico dele, falou assim, agora você está liberado, o doutor Marden chorava. Por quê? Porque a esposa dele acabava de ficar grávida também. Então, ele via naquilo que ele ajudou a fazer, a construir, que esse rim vai perder, ele não perdeu o rim, o Igor não tem problema nenhum. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, você vê que a oração realmente ela vai te ajudar. Eu quero que você venha, não deixa de aparecer, não. Não sei quem é você, não sei se te conheço ou não, eu quero você aqui que nós vamos te ajudar. Porque é importante. A gente não faz mesmo. Por quê? Até a gente fala assim, o importante é vir com saúde, né? O importante é vir com saúde. E, na verdade, o importante é que você renasça. Se for sem saúde, eu tenho que dar condições de você ficar bem. Eu ouvi desde a minha época de criança, eu sempre ouvi isso. Da grávida, nossa, o que importante é que venha com saúde. E isso é um jargão que se vê desde todo sempre que eu me conheço. E se não vier, o que a gente vai fazer? Então, é importante que venha. E aí, nós, como pais, como falou o Marcelo, a nossa missão qual é? Dar a cara e fazer o que você puder para poder fazer esse filho se recuperar. Porque a condição física é a menor de todas, né? E se fosse uma condição moral? Como que a gente faz? Quando é que você vai descobrir essa questão moral se você não estiver atento? Então, acho que a gente precisa realmente, a oração ela é muito importante desde o começo. É engraçado que a gente não tem essa cultura de orar, né? Um RN, né? Que acaba de nascer. A gente não tem esse hábito, mas é uma coisa que me chama bastante atenção, porque para mim tinha sido para mim foi uma novidade. Então eu acho que assim a gente tem muito que aprender ainda, muito. Sim. Porque a gente acha na oração, falando pelo Carlos, tá? Que a oração é algo mecânico. Não é mecânico, é uma conversa que você está tendo. Quando a minha oração com ele não era oração de Pai Nosso, nada disso. Venha cá, eu quero você aqui. É uma conversa. E é essa conversa que nós temos que ter com Deus, com o nosso anjo de guarda, com o nosso guia, nosso mentor, Jesus. É essa conversa. Isso é uma oração. E a gente pensa que a oração tem que ter postura, tem que ter coração. Você tendo coração, vai chegar lá. Sim. Importante. Lucélia, você não quer fazer nenhuma colocação? É que nem meu nenezinho, né? Que ele desencarnou com 6 meses. Com 4 meses, na barriga, já viram que ele tinha todo aquele problema, síndrome de Down, problema de coração, ele tinha um monte de problema. Aí falaram na Unicamp que ele podia morrer na barriga, nascer, morrer. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar 6 meses com ele. E ele me ajudou muito. Ele foi uma benção para mim. Isso é muito bom. Isso é uma experiência muito boa. Agora, só que quando eu passei por tudo aquilo, eu não tinha essa consciência, né? Eu me questionava Deus, por quê? Mas depois que eu fui vendo que ele foi uma benção, que Deus sabe o que faz mesmo. Eu acho que para algumas pessoas eu já cheguei a me abrir, mas para outras não.
Mas eu tive um grave problema para educar minha filha, muito grave. Minha filha sempre já parece, dizem que esse espírito ele manifesta na adolescência. Minha filha já começou a manifestar com 1 ano e 8 meses. Eu já percebi que eu teria problemas seríssimos com ela. Então, desde então, eu tinha que pôr um limite muito sérios para ela. E só recentemente, questão de 8 meses atrás, ela teve um sonho, acredito que pelas preces, por tudo que a gente faz, que ela não me contou o sonho, ela apenas me pediu perdão por tudo que havia feito. Ela me pediu perdão e falou para mim, se eu sou a mulher que eu sou hoje, eu devo a você, porque eu era para ser uma tranqueira, mas você não permitiu. Você foi fundo, e por isso eu tive muita raiva de você. Mas hoje eu te peço perdão, porque você não merecia. Isso tem 8 meses. Eu acho que a Lu e a Fernanda sabem bem da história. E eu tive um sofrimento muito grande durante uma vida inteira com minha filha. Só há 8 meses, por isso que eu falo. Dar o tempo ao tempo, continuar orando, persistindo sempre, porque o que ela tinha, ninguém tirou, a base. Porque eu dei uma boa base de educação. Todos os dias nós orávamos à noite. Nunca dormíamos sem orar. Sabe? Todos os dias eu apresentava a Deus para ela, todos os dias da minha vida. Então, eu acho que demorou bastante, mas, finalmente, a bondade chegou. E eu sou muito grata a Deus por isso. E é isso. Obrigada. Agora eu posso fazer a oração? Bom, Gente, eu não escolhi a 54. Eu escolhi a 56. Tudo bem? Tudo bem. Tudo? Então tá. Deus de bondade. Por isso que eu escolhi. Olha, ele já Bom. começa assim, Deus de bondade. Uma vez que te aprove, permitiu o espírito dessa criança vir de novo suportar as provas terrenas, destinado a fazê-lo progredir, concede-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a te amar e a te adorar. Faz, pela tua onipotência, que essa alma se regenere no manancial de tuas divinas instruções, e sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça aspirar e se aproximar cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o clareie através dos escolhos da vida, que ele saiba, enfim, apreciar toda a extensão do seu amor, que nos experimenta para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste essa alma. Possa ela compadecer da importância de sua missão e fazer germinar nessa criança as boas sementes, até o dia que poderá, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, meu Deus, atender esta humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse: deixar vir a mim as crianças, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Gratidão. Muito bem. Então, para o dia 23 fica 57, Isso. que é por agonizante. Ok. Bom,
Vamos para o livro dos Espíritos agora, então, né? É sobre natureza das penas e gozos futuros. É a partir da pergunta 965. Ele é bem longo, né? Bem longo, bem longo. Então, vamos por partes. Bem longo. Ele começa no 965, vai até o 1002. 982. 1002, né? 1002, não, 982, não é? Perdão. 982. 982. Tá, não é 982. tão longo assim. É longo, mas não como você está Não é tão longo, é longo. Então vamos lá, vamos Mas não dividir, né? pode dividir, Marcelo, um pouco? Vamos dividir. Opa, com certeza. Vamos fazer da 965 até a fala de Kardec, que é a 973. Certo? Todos nela? Aham. Sim. Vou esperar um minutinho lá, Marli. Ela aí. Eu só fui anotar só. Ok. Até a 73, né? 973, sim. Pode começar? Pode. 965. As penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso diz: essas penas e gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais sobre a terra. Porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Bom, aqui vale uma consideração. Quando a gente desencarna, né? Obviamente a gente vai continuar sendo quem a gente foi. Não tem nenhuma mágica, né? Ninguém vira santo, ninguém vira demônio, ele só continua sendo a mesma pessoa. E ele vai levar consigo a bagagem daquilo que ele fez na vida, né? A gente vê em várias histórias, inclusive no nosso lar, sobre os lares, né? Os lares que alguns espíritos, né, vão para se recuperarem. E aí a gente vê muito comida, bebida, né, sopa, não sei o quê, mas na verdade o espírito não precisa disso. É que quando a gente desencarna, dependendo do seu conhecimento, você ainda está muito ligado à matéria. Então você ainda sente as sensações, mas não são mais sensações físicas, né? Porque você não tem o corpo material mais. Então você não precisa de mais nada daquilo. E a ideia do inferno, né? E de outras coisas, né? Que as religiões criaram, na verdade, elas têm várias funções aí, né? Em algum momento, eles foi uma interpretação mal feita, né? Do que as pessoas
imaginavam, né, depois da morte. E isso por causa do conhecimento das pessoas da época. Você não pode, você não consegue exprimir alguma coisa se você não tem linguagem para isso. Então, para eles, aquele tormento todo, né, que as religiões pagãs, depois o judaísmo, o cristianismo, tudo aquilo, na verdade, era não era exatamente aquilo, mas eles exprimiam da maneira que eles sabiam. E também a gente sabe, né, que em muitos casos algumas coisas foram de certa maneira aumentadas, né, para questão de você colocar medo mesmo nas pessoas para poder dominá-las, né? A gente sabe que a igreja fez muito isso, né? Né? Eles criaram uma série de situações para que as pessoas morressem de medo do inferno. Eles morriam antes de ir para o inferno, né? Porque e aí a igreja ela tirava sua vantagem em cima disso, desse medo. Mas, em resumindo, a gente não pode falar de uma coisa se a gente não tem exatamente como ela é, se a gente não tem o conhecimento, né? Não tem o vocabulário, não tem. Então, a gente exprime da maneira que pode, certo? Tudo bem? Então, vamos lá, 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. Do resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados, compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim. Mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Às vezes a gente para pensar, né? O espírito, quando ele chega como um espírito bom, né? Evoluído, bem mais evoluído. Ele vai ficar lá do lado de Jesus tocando arpinha, né? Deitado numa nuvem. Não é bem assim, né? Quanto maior o conhecimento, e eles são evoluídos, maior é a responsabilidade. Eles participam da cocriação, né? Eles participam da cocriação e da ajuda daqueles que estão vindo lá atrás, né? E que estão ainda passando por provas e expiações. Então, não existe preguiça, não existe. Qual é a palavra? Não existe inutilidade. Nossa, não é essa palavra que eu quero falar ainda, não estou lembrando. Mas, enfim, ninguém fica parado quando chega na evolução. Muito pelo contrário. O trabalho e a responsabilidade só aumentam, né? Não é o inércia que você queria falar? Isso, exatamente. Muito obrigado, senhora. Não existe inércia, né? Eles não param, muito pelo contrário. Eles têm muito mais o que fazer, né? E imagina, que ele fala assim, eles ficam felizes por fazerem, não tem ciúme, né? Porque eles sabem que o destino de todos é o mesmo, né? Voltarem
até onde a gente sabe, né? Vou voltar, não, todos nós vamos voltar para Deus e continuaremos participando da criação. Nós vamos ser co-criadores, como já existem alguns, né? Porque o universo ele é muito mais antigo do que a mente pode imaginar. E é isso. Não existe inércia. Não existe. É uma coisa dinâmica, é onde se cria, se ajuda, auxilia a todo instante. Certo? Perguntas? Comentários? Não? Não. Então, 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Kardec sempre sendo pontual, né? Para nós é uma tortura que a gente não satisfaça os prazeres do mundo, né? Comer, beber, amar, né? A gente fica desesperado às vezes, né? Lógico, né? Mas, enfim. Mas como espírito, a coisa é muito diferente. A gente não consegue imaginar o que é isso. Porque, falando por mim mesmo, né? Nossa evolução é muito pequenininha ainda, né? Muito pequenininha. A gente não compreende isso. E a gente sempre esquece, né? E é sempre bom lembrar que a vida verdadeira é espiritual, não é material, né? Então, tudo isso que a gente. Mas, enfim, estamos encarnados, estamos nesse nível, temos que participar de tudo, amar, né? Comer, beber, sempre com equilíbrio. Para nós, a palavra de chave é equilíbrio, sempre. Né? Se não haver equilíbrio, a gente não sai do térreo, né? O objetivo é um pouco mais para cima. Tudo bem? Sim. 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em decantar louvores? É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais aprender a letra com muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Eles não ficam lá, né, do lado de Deus, cantando, né, canções com a harpinha. Não. Eles trabalham muito, né? Eu não vou falar que eles trabalham duro, porque é uma coisa imaterial, né? Obviamente não existe a agrura que a gente tem no trabalho físico, né? Mas o que eles fazem por prazer, né? Eles realmente entenderam aquilo que a gente sempre conversa, né? Que a felicidade, a minha felicidade depende da felicidade do próximo. É uma comunidade, todos temos o mesmo destino final. E quantos mais chegarem pela minha mão, melhor para todos, né? Certo? Sim. Alguém? Não.
Gente, eu tô cansado de ouvir a minha voz já. Vamos lá, 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim: invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem atingi-la, desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser felizes. Remorso, ansiedade, moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura. E aí a gente tem uma série de problemas, né? Como a gente já falou já várias vezes, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem somos. Então, a pessoa, por exemplo, que ela tinha como vício a bebida, ela vai desencarnar e ela vai sentir a necessidade da bebida. Ah, mas ele não tem corpo material. Sim, mas não é uma coisa física. É uma coisa que está aqui, ó. Né? Ele acha que ele precisa. Lógico que vai depender do conhecimento do espírito quando ele desencarnar. Se ele souber, né, que quando desencarna não precisa, tudo bem, mas a pessoa sempre foi materialista, bebe muito, morre por causa da bebida, e aí ele se vê, nossa, estou vivo ainda. Ele vai se juntar àqueles da mesma vibração com a bebida, né? Então, isso é uma tortura para eles, né? Isso é uma tortura, porque eles tentem realmente a necessidade daquilo. E se eles não satisfaz, eles sofrem, né? E assim como qualquer outras coisas, né? O espírito sente fome, sente frio, sente calor, tudo, tudo. Exatamente. Vou falar de novo, depende do conhecimento do espírito quando ele desencarna, né? De como ele desencarna. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela tem uma morte repentina, né? Tá sadio, de repente, aí ela fica um tempo meio perdida, né? Até se encontrar. Então, esses são os sofrimentos para quem desencarna, ainda muito apegado à matéria, né? A saudade da família, né? Tem isso também, fica lembrando. Às vezes ele sente uma certa rebeldia, começa a falar impropérios para Deus, que você não é justo, que é isso, aquilo, né? Aquele velho blá 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 que a gente conhece, que infelizmente todo mundo, todos nós caímos nisso, né? Um dia ou outro. Ok? Ok. Bem? 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. 971A. Assim a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. A gente. Não sei, vocês já assistiram o filme Ghost? Quem que já assistiu? Já. Acho que todo mundo, Marcelo. É, Todo mundo. quando um daqueles personagens ele morre, que ele é um assassino, um ladrão, é um cara realmente não muito bom, né? Ele morre, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí ele é recebido pelos iguais a ele, né? E vai embora. É mais ou menos isso. Não porque ele está sendo penalizado, não.
É a vibração dele. Essa é a vibração dele. Ele vai, os que são como ele vão até ele, né? Para cobrar dívida ou para mais um membro do nosso grupo, né? Esse tipo de coisa. É vibração, né? Certo? Sim. Ô, Marcelo, só para lembrar, eu assisti 9 vezes Ghost. Uau! Eu assisti algumas vezes, mas não sei quantas não, mas eu assisti mais de uma vez. Ah, eu adorei, eu gostava, eu assisti toda vez que passava, eu assistia. Primeiro eu aluguei. Uhum. Aí só no dia que eu aluguei, eu assisti no sábado e no domingo. O papel da. Eu não lembro como é que era o personagem, mas a Whoopi Goldberg. Demi Moore, Nossa, Demi Moore, acho que maravilhosa, né? a atriz era, Nossa Senhora. né? Ela, Ela era ela- ótima. é. Tinha também aquela que é humorista, né? Como que é o nome dela? Ela faz muito filme de humor. Era muito bom. Você lembra, Pedro? Eu acho que essa aí que o Marcelo falou, é a Whoopi Goldberg, que ela é como se fosse a Isso, médium da É Whoopi. isso. isso, o Burma, tá É certo. ótimo, mano. Legal, muito bacana. Muito boa. É lógico que é um filme, né? Um filme de Hollywood, então existe um certo floreio, né? Mas foi bastante interessante. É, 972. Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Se as paixões não existem materialmente, elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. 972A. Mas por que essas paixões já não têm mais objeto real? É precisamente para o seu suplício. O avarento vê ouro que não pode possuir. O debochado as orgias nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Então, isso exemplifica o que a gente vinha falando, certo? E a última, 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldades em vos dar uma ideia delas, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Aí tem uma observação de Kardec. O homem faz das penas e dos gozos da alma depois da morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado da sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender a letra e as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, nos ensinando que a alma é um ser todo espiritual. Nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba a punição de suas faltas. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Mas nos mostram, ao mesmo tempo, como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer que, em tese geral, cada um é punido naquilo em que pecou. É assim que uns
Uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros e etc. Bom, como a gente já falou, né? Então a gente vai. A próxima é a 974, tá, gente? Como a gente já tinha falado, né? Agora há pouco, tudo uma questão de. Não existe punição. Na verdade, quando você desencarna, você encontra aqueles e o ambiente de acordo com a sua vibração, o seu conhecimento. Você carrega para o plano espiritual aquilo que você é. Então, se você. Com os vícios que você desenvolveu e que você não conseguiu eliminar. Tá? Não é uma coisa de julgamento, né? Você se julga, você acaba se torturando por aquilo que você fez. Ou não, né? Ou simplesmente você desencarna e continua sendo quem você já era, né? Faz o seu grupinho e continua atazanando muita gente, né? Depende. Não existe um caso particular. Cada um é um, né? Cada um de nós vai ter uma sorte diferente. Certo? Sim. Perguntas? Somos Comentários? atraídos pelo nosso hálito mental. Exatamente. E aí entra o Ghost que você falou. Uhum. A hora que ele morreu, a atração foi com aqueles espíritos. Sim, Eu exatamente. posso até falar que eu não quero, que eu gosto de outras coisas, mas as minhas atitudes, aquilo que eu fiz, está impregnado no meu perispírito, é o ímã que me puxa. A gente pode enganar os outros, né? Mas a gente não consegue se enganar. Posso até tentar me enganar, né? Mas eu não consigo. Eu não Não, consigo. Posso falar bonito, posso fazer um monte de coisa, só que nesse horário que você desencarnou e está sendo recebido na espiritualidade, não tem erro, porque é o meu hábito mental que me leva. sim. Eu posso estudar pra caramba, posso ver um monte de livro, um monte de coisas edificantes, mas o que eu estou fazendo com isso? Só estou vendo, está ficando tudo guardadinho, bem lá no cantinho, na gaveta. Eu não pego da gaveta para colocar em prática. Muito será cobrado de quem muito foi dado, né? Exatamente. E os tempos são chegados. Exato. E ainda assim eu repito, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. Devagarinho. O Martinho da Vila foi bem nessa, viu? Martinho da Vila foi bem nessa. Não, Carlos, é você que sempre fala isso. Mas a música do Martinho da Vila. Sim. Ele é ótimo. Muito bem. Então, da minha parte é isso. Agora passo para Fernanda. Só queria perguntar uma coisa. Os 2 livros já estão chegando ao final. Já tem uma previsão de quais serão os próximos? Para ver se eu tenho aqui ou se eu tenho que comprar. Conversamos, né, Carlos? Mas ainda não. Uma ideia lá no abrigo. Talvez o livro dos médiuns, talvez, não sei. Né? Ele substituiria qual livro? O livro dos Espíritos ou o Evangelho? Espíritos. Tá. Porque eu acho, assim, não sei, né? Vocês têm mais conhecimento que eu. Mas cada vez que eu leio o Evangelho, eu acho uma coisa diferente, gente. É incrível. É lindo. Verdade. Parece que eu volto lá, tem um quê para mexer comigo, entendeu? Ô, Carlos, tá aí a resposta. O que é? O livro dos médiuns e a gente já sabe qual é o outro. Aquele que você falou. Exatamente. O Evangelho. Evangelho. Podemos voltar do começo.
Na época eu frequentava um centro em Monte Alto, a gente sempre fazia isso, trocava sempre a segunda obra, o Evangelho permanecia. Justamente pelo que a Marli falou. Cada vez que você lê o Evangelho, e a gente sempre começa do Legal. começo, lá do preâmbulo, lá das considerações de Kardec. Ali tem uma coisa é muito bom aquele início. Uhum. Ah, legal. Então, tá aí, ó. Tá aí, respondido. pronto. Tá respondido, né? Obrigada. Beleza. Então tá combinado, tá combinado? Tá tudo certo? Todo mundo concorda? Sim. Fechou. Obrigado, Fernando. O livro dos médios eu tenho, Carlos. Eu É tenho. nosso ministério. Esse daí é um livro que a gente vai ter que estudar, mas assim, pensando sempre no hoje, né? Porque foi escrito também em 1860, e aí muita coisa já mudou, a mediunidade já avançou muito. Sim. Sim. Tá bom, Aí obrigada. porque a gente provavelmente vai uma vez o Carlos, uma vez eu, outro que queira falar, aí eu proponho que aquele que for falar faça uma pesquisa das obras de Chico, né? Para encontrar um apoio naquilo que. Eu faria isso, tá? Eu faria isso. Tá? Certo. Assim, Então vamos lá. Então vamos. Então agora, com as nossas mentes e corações serenos, emanando energias positivas e em oração, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, nós mandamos energias positivas, pensamentos de luz para todos aqueles que estejam de alguma forma necessitando de cura, de amparo, de acolhimento, de amor, que estejam sofrendo por qualquer que seja o motivo, seja ele carnal, espiritual, emocional, psicológico, que nós consigamos enviar os nossos melhores pensamentos em nossa luz para aqueles que precisarem. Mandamos também nossas energias positivas a todos os líderes mundiais, em especial os líderes das nações que se encontram em guerras ou em conflitos. Já é tempo dos conflitos se findarem. Já é tempo do homem enxergar o seu próximo como irmão. Que esses líderes, então, entendendo isso, consigam entrar em acordo com aqueles que por ora ainda enxergam como inimigos e parem de fazer padecer suas nações. Que nossos pensamentos positivos também cheguem àqueles que estão acamados, adoentados em hospitais, em suas casas ou em qualquer outro lugar. Que a partir da espiritualidade amiga, essas pessoas possam receber a cura e o amparo para o seu sofrimento. A nossa positividade também vai para todas as crianças, adolescentes e jovens deste planeta. Esses que são os jovens que estão chegando para mudar o planeta, para auxiliar nessa fase de transição.
que eles possam ser amparados e protegidos pela espiritualidade amiga, para não caírem em tentações, para que os espíritos involuídos não se aproximem e não façam qualquer tipo de mal a eles. E então, que essas crianças, adolescentes e jovens possam crescer e desenvolver e colocar em prática seus propósitos de vida, atrelados à evolução do nosso planeta e à evolução de nós mesmos. Que eles possam ser luz aqui neste plano. As nossas vibrações também vão para as escolas, para todos os profissionais que lá estão, para todos os alunos de todas as faixas etárias, que a escola possa, atrelada ao conhecimento teórico e ao conhecimento prático, que possa também mostrar a importância das relações humanas, a empatia, o amparo, o trabalho em equipe, que lá, nesse espaço de desenvolvimento acadêmico, todos possam também desenvolver a empatia, possam ajudar o outro a se desenvolver, para que em comunhão e na coletividade esses conhecimentos também amparem a evolução do nosso planeta. Nós também enviamos nossos pensamentos positivos à nossa amiga Conceição, que está em Portugal, que ela possa ser amparada em suas demandas, em suas necessidades, sabendo que estamos juntos dela em oração. Nossos pensamentos positivos também são elevados ao nosso planeta Terra e à natureza em especial. Que o homem aprenda a conviver com o seu ambiente de forma respeitosa, que possa enxergar que a nossa vida depende desse planeta e depende desse ambiente saudável. Que a consciência do ser humano se expanda com o auxílio da espiritualidade amiga, para que nós possamos evoluir junto do nosso planeta Terra. Nós enviamos pensamentos positivos àqueles que estão presos, seja em cadeias, presídios, sanatórios, em suas casas ou em qualquer outro lugar. Que os pensamentos negativos, que os espíritos involuídos se afastem deles. Que essas pessoas que estão nessa situação de falta de liberdade possam olhar para dentro de si e buscar o autodesenvolvimento, e não a vingança, e não disseminar a maldade. Que as equipes dos espíritos de luz possam intervir nesses ambientes pesados e consigam tocar os corações dessas pessoas que estão vivendo essa situação crítica, para que eles possam sair desses lugares no momento oportuno e efetivamente desenvolverem seu propósito. Que os espíritos de luz também estejam conosco e com nossas famílias, nos amparando diariamente, nos abençoando, nos acompanhando, para que nos tropeços nós consigamos levantar
ter autocompaixão e continuar a nossa caminhada. Os nossos pensamentos, a nossa luz, as nossas vibrações também vão para todos aqueles que estão nas nossas listas de assistidos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que os encarnados sejam amparados em suas demandas, abram seus corações para receber a cura e o bem, e que os desencarnados sejam acompanhados, também amparados em suas necessidades, que possam compreender a passagem pela qual passaram, aceitá-la e buscar, quanto espíritos, sua evolução, auxiliando sempre que possível nós que estamos aqui encarnados. Também pedimos à espiritualidade amiga que coloque o medicamento que for necessário em nossas águas, para que elas possam atender às nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais e nos trazer a cura. Também enviamos os nossos pensamentos para que a espiritualidade utilize da melhor forma que encontrarem para aqueles que necessitarem. Amém. Que assim seja. E assim, continuando as nossas vibrações de amor e carinho, vamos vibrando para os nossos irmãos e que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos aonde for mais necessário e conforte as suas dores físicas e emocionais. Ana Evório Isberce, Adelino Wattenkemp, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maringulo, Conceição Oliveira, Éder Roberto Urbano, Essília Borzani, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Cremilde Piotini Brandão, Umercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Palma Fernandes, João Luiz Oldan, Juliana Borzani, Kelly Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marido Santos Fernandes, Marisa Ferreira, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniari Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Peltini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Shirley Silva, Sueli Rafael, Tami Moff e Willy Abinagem. Que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos onde for mais necessário. Que assim seja. E agora vamos encerrando a nossa reunião de estudos, com muita gratidão. Que iniciemos uma semana repleta de amor, de carinho, de paz, de aprendizado, e que sempre sejamos usados como ferramenta, instrumento de cura e paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Todos bem? Graças a Olha, Deus. Nossa, hoje eu achei essa equipe com astral bom. Sabe, você tá sentindo uma coisa boa em todo mundo. Graças a Deus. Que bom. Gente, uma boa noite, boa semana para todo mundo. Uma Boa semana noite. abençoada. domingo. Boa semana. Marta, estamos de volta. Boa noite. Nada Boa marcado. noite, Abraço Marcelo a todos. Pedro, Fernando, um abraço para as meninas, Lu. Dona Clara, um beijo. Boa Tchau, semana. Lili, tchau, Carlos. Ficam com Deus todos. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Adeus, abraço. Abraço.